Pessoal, hoje estou de volta e quero falar sobre uma frase dita por um pensador brasileiro de quem eu muito admiro, de quem eu tenho uma grande admiração. Ele chama-se Rubem Alves, você já deve ter ouvido falar sobre ele. E o que ele disse, uma das frases que ele disse, sobre a qual eu gostaria que nós refletíssemos, é sobre ouvir. Ele diz que eu vejo sempre sendo anunciados cursos de oratória. Todas as pessoas querem aprender a falar, mas poucas pessoas estão prontas ou querem aprender a ouvir. Ouvir é uma habilidade cada vez mais rara hoje, num mundo cheio de ruídos, cheios de agito, E eu quero falar sobre ouvir. E a frase que Rubem Alves disse: sempre vejo sendo anunciados cursos de oratória. Nunca ouvi falar de cursos de escutatória. Todo mundo quer aprender a falar e poucos querem aprender a ouvir. Ouvir é uma habilidade que, mesmo que nós não tenhamos construído ela ao longo da vida, a uma dada altura, se nós quisermos, podemos aprender a ouvir. Uma das profissões que mais ouve é do psicólogo, né? Que tem que ficar sentado ouvindo. Psicólogo, terapeuta, psicanalista, seja de qual vertente for de terapeuta. No passado era muito comum médicos pararem para ouvir o paciente. Hoje está cada vez mais raro, principalmente no nosso contexto. Enfermeiro ouve bastante, ainda ouve bastante. Mas eu quero começar falando sobre ouvir a você mesmo. Talvez seja uma das coisas mais difíceis de fazer, que é parar para ouvir a sua mente, para ouvir o seu interior, ficar algum tempo em silêncio. Aproveitando que estamos no começo do ano, eu sempre paro nessa época para fazer um planejamento da minha vida. E uma das coisas que eu faço antes de planejar é fazer o balanço do ano anterior ou dos anos anteriores, das metas, das estratégias, daquilo que foi projetado, para ver até que ponto foi possível completar isso. Então, a primeira situação que eu gostaria que você parasse para passar a fazer é ouvir. Da mesma maneira que o psicólogo, o médico e outros profissionais que trabalham muito com o ouvido no sentido de parar para ouvir as demandas de outra pessoa, qualquer um de nós pode aprender a ouvir. Pode aprender a ficar um tempo em silêncio, ficar um tempo voltado para si mesmo, ouvir a sua mente, ouvir o seu coração. Então, se você quer ter bons resultados nos projetos e nas metas que você tem estabelecido, uma das coisas que eu lhe encorajo é aprender a parar e ouvir a si mesmo. A segunda vertente de ouvir é ouvir outras pessoas. Quais são algumas das vantagens de ouvir? Eu poderia citar várias, mas uma delas é que quando você para ouvir, você entende a demanda da outra pessoa. Nós vivemos numa sociedade tão corrida, tão agitada, em que raras são as vezes em que nós estamos dispostos a parar para ouvir a demanda das pessoas. Quer ver um exemplo? Quando nós vamos saudar alguém, a nossa atitude é logo: olá, tudo bem? Tá tudo bem, né? Tudo bem, né? A gente não para dizer: olá, como você está? Porque se a pessoa tiver alguma demanda, com certeza vai parar naquele momento e vai dizer: olha, eu não estou muito legal, está acontecendo isso. E a gente não tem disposição para ficar ouvindo as demandas das outras pessoas. Então a gente perde uma grande oportunidade em parar para ouvir e entender as demandas das outras pessoas. E com certeza não são só as outras pessoas que têm demandas. Nós também temos as nossas demandas. Se nós temos as nossas demandas e queremos que alguém nos ouça, é importante que nós estejamos dispostos a ouvir. Um outro objetivo importante de ouvir, de parar para escutar, é a capacidade de aprender. Porque quando você ouve, você presta atenção, você analisa, você faz conjecturas enquanto a outra pessoa está falando. Agora, se nós estamos o tempo todo falando, nós não temos o privilégio de
de aprender aquilo que está sendo passado, aquilo que está sendo transmitido, como também perdemos o privilégio e a oportunidade de conjecturar, de fazer análise, de raciocinar, de pensar. Então, que nesse novo ano você faça um esforço, você se dedique um pouco, tanto a ouvir a você mesmo, quanto a ouvir outras pessoas. Quem ouve, geralmente aprende mais do que aquele que fala. Quem ouve, consegue reter mais do que aquele que fala. Então, que você consiga desenvolver essa habilidade de ouvir a você mesmo e ouvir as pessoas que te procuram por alguma necessidade, por algum desafio, por alguma demanda. E que você reserve, mude alguns paradigmas. Talvez você aprendeu desde cedo da sua mais tenra idade, desde que você se entende por gente. Seu pai chegava em casa e dizia: oi, tá tudo bem? Tudo bem? Então o papai tá indo. A sua mãe fazia a mesma coisa. E com certeza você não sabe fazer outra coisa a não ser isso. Mas você tem o privilégio de, ao longo da vida, mudar algumas coisas que no seu berço não foram feitas da maneira como deveriam ter sido feitas. E mais do que tudo, você pode fazer diferente ao tratar dos seus filhos e das pessoas com as quais você trabalha. E quero te dizer mais uma coisa: não é só a profissão de medicina, a profissão de enfermagem, a profissão de psicologia, de psicanálise, onde as pessoas precisam aprender a ouvir. Existem muitas lojas, existem muitos comércios que estão indo à falência, estão quebrando literalmente, porque não aprenderam a ouvir os seus clientes. Então, se você trabalha no comércio, você precisa aprender a ouvir. Isso tem um preço? Tem, com certeza tem, mas talvez o ganho que você vai ter é muito melhor do que aquele que você teria se deixasse de ouvir os seus clientes. Um dos livros que eu muito gosto, que muito admiro, que tem marcado a minha vida, é um livro de Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. E ele conta uma história que uma vez foi fazer uma viagem e nessa viagem ele conheceu um outro continente, uma outra realidade, e ele poderia ter parado para contar sobre a sua viagem. Chegou numa agência de viagens e parou para conversar com a balconista, e do lado havia uma senhora. E quando ele falou de viagem, que adorava a viagem e tal, de repente essa senhora o interrompeu e começou a contar sobre a sua viagem, sobre as suas aventuras, sobre uma viagem que tinha feito pela África, os desertos que tinha conhecido. Dele poderia ter parado para ouvir, poderia ter parado para contar a história da sua viagem, ou talvez sobre qual seria a sua próxima viagem que o fez procurar a agência de viagens. Mas ele escolheu ouvir essa mulher. E essa mulher ficou tão feliz de ter sido ouvida que eles se tornaram amigos. Depois ele descobriu que ela tinha negócios, e esses negócios ele pôde estabelecer parceria simplesmente porque parou para ouvir. Então, a próxima vez que você for tentado a falar com a sua uma boca, lembre-se que os seus dois ouvidos podem parar para ouvir. E talvez os ganhos que você vai ter parando para ouvir vão ser muito maiores do que você podia imaginar. Então é esse recadinho que eu queria trazer para você hoje. Pense, ouça você e ouça as pessoas ao seu redor. Com certeza o seu ganho será muito grande. Um grande abraço e até a próxima postagem.